E se para dominar um povo fosse usado não só o controle da história, mas também o controle das suas próprias ações? É sobre esse assunto que a gente vai discutir hoje, analisando uma cena que se passou no livro Ordem Vermelha, Crianças do Silêncio, de Felipe Castilho. Então, eu estava aqui a ler o livro e me deparei com uma cena envolvendo o nosso personagem principal, Aelian, e o vilão da história, Program. Bom, hoje o vídeo vai ser basicamente só spoiler de uma cena e teorias. Primeiramente, contextualizando, né? No livro anterior, a cidade era dominada por uma deusa e essa deusa controlava meio que a história que era contada para a cidade chamada Unterak, que digamos, a única cidade conhecida no primeiro livro. Não quer dizer que seja a única cidade que exista, como a gente está descobrindo no segundo livro da duologia. A deusa controlava uma cidade inteira por meio da história. Ela controlava a história que era passada para o povo, né? E por meio disso tinha seu domínio por toda a cidade. Só que aí começou-se a gerar um burburinho quando, em um festival, a deusa meio que foi provada que ela é mortal. A deusa foi de arrasta pra cima. E foi mostrado que a deusa não é o que a população imaginava que ela fosse. A deusa não passava de várias sósias, que eram substituídas de tempos em tempos. E a partir disso começou-se a ter um questionamento sobre toda a história que era contada. Parte da população saiu da cidade e outra parte ficou. A parte que saiu em busca de liberdade, saiu em busca de ter seus próprios pensamentos, de ter uma nova vida. Mas a parte que ficou ainda estava sob controle, sob manipulação, sob domínio. Só que dessa vez não era da deusa, e sim do conhecido general da deusa. Mas ele não é mais o general de Una. Agora, ele é quem domina a cidade, quem governa toda a cidade. Mas e tudo aquilo que foi contado sobre a deusa? O que muda em Unterak referente ao controle de Program, que era o general? É isso que é abordado nesse capítulo, no qual Program, ele se utiliza de uma substância chamada de mácula, que eu já abordei em um vídeo anterior, que se descobre que a mácula pode ser utilizada pelo próprio Program para ver através dos olhos de um ser que foi maculado e também controlar certas ações de um maculado. Por exemplo, uma coisa que o Program faz muito, ele utiliza os maculados para falar, uma vez que o Program em si não fala, não tem cordas vocais para produzir nenhum som. Então ele utiliza de maculados para poder falar. Além disso, a gente descobre que o Program pode usar a mácula para controlar pessoas, controlar as ações em si das pessoas. Ou seja, ele não só usa a mácula para falar através de um outro ser, né? Mas também ele usa a mácula para executar ações a partir de um outro ser, ver coisas que estão acontecendo em outro lugar. E com isso a gente tem a cena de que Program consegue ter o controle da fala de um personagem, o Aelian Orus. E o Aelian, ele não é exatamente maculado, mas ele tem um resquício de mácula dentro do seu corpo. E esse resquício de mácula era utilizado por Program para poder ver o que a Aelian estava vendo, provavelmente. Com tudo isso que aconteceu, do Program estar tentando dominar a mente do Aelian, a Aelian decide começar a utilizar o famoso carvão, que eu comentei por cima também no vídeo anterior. O carvão, segundo a Aelian, permitia com que Program não dominasse a sua mente, fazia com que Program não tivesse muito controle sobre sua mente, porque quando ele consumia isso, quando a Aelian consumia o carvão,
Ele sentia que Program não tinha mais o domínio todo que ele tinha antes. Só que a Elian não poderia estar mais errado. Num dos capítulos, a Elian descobre que Program está colocando a mácula no carvão. O carvão que a Elian consumia. A Elian sentia que Program não estava mais o controlando, mas era o exato oposto que estava acontecendo. E nisso, a Elian meio que se conecta com Program e eles conversam. Program mostra para Elian o domínio que ele está tendo sobre a cidade. Tudo por conta do carvão maculado. E esse carvão, ele é distribuído por todos os lugares da cidade. Não é só a Elian que consumia o carvão e fazia com que Program tivesse controle sobre ele. Era a cidade inteira de Unterak. A Elian estava fora da cidade. Como eu havia falado, parte da população tinha saído de Unterak e a Elian era um dos que tinham fugido. Mas ainda assim ele conseguia pegar carvão. Como? Pelos guardas que o próprio Program mandava para ele. Ou seja, foi tudo um plano arquitetado para Program para enviar esse carvão para a Elian, para que a Elian também fizesse parte dos fantoches de Program. Isso que Program fazia, ele faz para ter um controle, para manipular toda a população, para, de certo modo, ter um controle do que está acontecendo em toda a cidade. Porque, com boa parte da cidade consumindo carvão, ele consegue estar em todo canto, quando ele quiser. É só utilizar a mácula para poder ver o que o outro está vendo. Nisso, ele leva a Elian nessa jornada de dominar diversos seres pela cidade. E quando ele leva a Elian, ele mostra para a Elian o que está acontecendo. Ele mostra que crianças estão sendo recrutadas para o exército de Program. Crianças, seres que mal têm vida e já estão sendo levados para virarem exércitos. E a Elian vê todos os planos de que Program tem. Não só esses, mas outras coisas também, como o Program está facilitando muito mais a distribuição do carvão, só porque ele quer controlar todos, só porque tem a mácula no carvão. E com isso, Program está fazendo muito pior do que era antes. Porque antes era Una que controlava todos, mas Una controlava a história. Program não só controla a história, mas ele está fazendo questão de tomar de conta de toda a cidade, de poder controlar quem ele quiser, quando ele quiser. Uma manipulação, um controle absurdo. Toda a cidade vira um fantoche de Program. E olha que não é só a cidade que sofre, porque são todos aqueles que consomem carvão. Se o carvão chegou até a Elian, pode muito bem chegar ao resto da população também fugida de Unterak. E essa população, como eu falei no vídeo anterior, né, tinha acesso ao carvão também. E se o carvão está até nessa população que está peregrinando por fora de Unterak pela degradação, então o Program está tendo controle até daqueles que estão buscando liberdade. Então, eles estão lutando pela liberdade, estão lutando por algo novo, mas ainda estão presos a Unterak por conta da mácula. Mácula essa que a gente achava que seria só como punição no livro anterior, como eu falo no vídeo que eu falei sobre a mácula. Mas a mácula não é só para punir, ela serve também para controlar e manipular todos que são contaminados por ela. Outra coisa que eu queria trazer para falar sobre aqui em relação à mácula é que a mácula ela permite uma conexão mental entre Program e aqueles que têm um pouco de mácula em seus corpos. Só que com essa conexão mental, a Elia já conseguiu pegar algumas informações de Program. Agora a pergunta que eu tenho é:
Houve essa cena em que Progron mostrou tudo o que estava acontecendo em Interact para Elian. Por que ele mostraria tudo isso para Elian? Porque foi mesmo o Progron que quis mostrar isso para Elian, ou a Elian meio que conseguiu uma brecha e com essa brecha Progron só continuou para amedrontar a Elian? Porque vamos lá, o que foi que aconteceu na cena? O Aelian conseguiu conversar com o Progron. Depois disso, o Aelian conseguiu dominar um dos soldados de Progron e foi quando ele começou a ver o que estava acontecendo em Interact. Foi quando ele viu as crianças. Com isso, ele sentiu que estava tendo controle sobre a mácula. Só que depois disso, o Progron pegou o Aelian e levou o Aelian para outro canto da cidade, um canto em que mostrava a distribuição do carvão. Nisso, ele levou a Aelian para apenas amedrontá-lo, apenas para mostrar quem que tem o controle de toda a cidade e que está controlando tudo e todos que estão na cidade. E a Aelian está assustado, muito assustado com tudo que está acontecendo. Mas será que isso do Aelian ver, primeiramente dele ver o que estava acontecendo com as crianças, não foi uma forma de que a Aelian conseguiu dominar os poderes de Progron? Ou Progron queria de fato mostrar isso para ele? Porque em capítulos anteriores, a Aelian descobriu parte da história de Progron, descobriu que Progron tinha um filho por meio da mácula. Até que ponto o Aelian vai conseguir controlar a mácula para lutar contra Progron? Ou Progron está tendo controle sobre tudo realmente? Mas será que a Aelian vai poder se utilizar dessa artimanha, se utilizar da mácula para, ao invés do Progron controlar a Aelian ser quem controla Progron? Será que vai ser o suficiente para derrotar toda a opressão e manipulação feita pro Progron agora? Porque tudo que eles queriam era acabar com a manipulação de Una. E de certo modo acabaram, só que Progron veio para dominar não só a cidade de Interact, mas também aqueles que estão fora. E isso também me fez questionar sobre quais outras mentiras Progron está contando para a cidade, para que eles fiquem sob o domínio deles, sabe? Mas eu quero saber mais do que está acontecendo em Interact. E quero saber como a Aelian e o restante do seu grupo vão se reencontrar e bolar um plano para derrotar Progron, porque eles querem libertar a cidade. Enfim, gente, eram esses questionamentos que eu queria trazer sobre esse domínio na cidade que o Progron está tendo, né, sobre a cidade. Quero também saber agora o que vocês acharam dessa cena do que está acontecendo em Interact, o que vocês acham que vai acontecer a partir disso. Se vocês já leram o livro, eu peço que evitem spoilers, porque eu ainda estou em processo de leitura. Então, é isso, gente. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Quero também pedir que, se você gostou, deixe o like, se inscreva aqui no canal. E se vocês tiverem interesse em adquirir o livro, eu vou deixar os links aqui, tanto do primeiro livro, que é Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, quanto o segundo livro também, Ordem Vermelha, Crianças do Silêncio, que é o que eu tô lendo agora. Quero agradecer a todo mundo que viu até aqui e vejo vocês num próximo vídeo. Até mais, gente!